Muito bem. Aula 11, a prática da convivência fraterna entre os trabalhadores. Vai chegando gente. Ó. É Viviane, né? Viviane e Aline. É Aline Souza Silva. Oi, tudo bem? Você é? Edna. Ok. Então vamos lá, pessoal. Arnaldo é um trabalhador efetivo de uma casa espírita há 15 anos. Então, é uma pessoa que já está frequentando, está trabalhando e se assemelha muito com as características que muitos daqui têm, né, de estar vivenciando a doutrina dentro do centro espírita. Atua nas áreas da exposição doutrinária, do diálogo fraterno e como monitor do estudo sistematizado da doutrina espírita. Às vezes, a gente acumula funções dentro do trabalho, no espiritismo ou em qualquer outro lugar que a gente faça uma atividade no bem. Então, nem sempre a gente se dedica a uma única área. Mas a parte legal é que quando a gente vai estudando, vai se capacitando para melhor servir, a gente se encontra muitas vezes em várias posições, mas sempre tem aquela que a gente gosta mais. E é onde geralmente a gente permanece mais tempo. As outras a gente costuma oscilar, transitar, ou às vezes até só suprir faltas quando alguém, né, não está ausente. Por isso a caridade ela deve ser vivenciada de acordo com o que a gente sente. Nossa, eu gosto de fazer isso. Faça aquilo, te dá prazer, aquilo é gostoso, porque você se sente mais motivado a fazer. Né? Em 10 de dezembro de 2023, recebeu um telefonema da polícia notificando que haviam prendido o seu filho de 19 anos na universidade em que ele estuda por tráfico de drogas. Não importa, gente, a crença, não importa a posição social, não importa a nacionalidade. Para os pais, receber uma notícia dessa é extremamente doloroso. E mesmo que a gente fale assim, mas você não é espírita, você não tem fé. Gente, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não significa que você vai descrer no Criador. Significa que foi quebrada a sua confiança no relacionamento, às vezes, com o filho, né? Porque você acreditava que ele estava lá estudando e ele estava fazendo outra coisa imprópria. Né? Após uma conversa franca com o filho, descobre que ele tem usado drogas desde os 15 anos e que há um ano começou a repassar drogas para traficantes na universidade em troca da droga para o seu próprio uso e também de dinheiro. A coisa então não é recente, porque desde os 15 anos o garoto usufruía do entorpecente, chegando ao ponto de ter que vender para se sustentar no vício. A grande questão aqui, para quem é um trabalhador espírita, é falar assim: como eu não enxerguei isso dentro da minha casa? Porque a gente vem para a casa espírita para enxergar o sofrimento alheio. Mas, gente, o primeiro lugar que nós precisamos ser verdadeiramente cristãos é dentro de casa. O lugar que a gente precisa mais servir, mais estar em contato com o Cristo fazendo o bem, é com os nossos familiares. Então, falta de diálogo, falta de convivência, podem ocasionar essa separação e que depois, lá na frente, você vai descobrir coisas que, nossa, eu não sabia que você fazia isso, que você pensava assim, que você queria ir embora, entre outros fatores. Não deixem, gente, afastar a família porque você tem compromisso na casa espírita. É lógico que, uma vez assumido o compromisso com a espiritualidade, nós precisamos nos unir nesse trabalho. Mas não deixem de lado o principal laboratório de evolução do espírito, que é a família. Não tem por que você fazer isso. O Cristo nunca pediu para você deixar de amar a sua família.
Então tomem cuidado, porque muitas pessoas tomam decisões equivocadas nesse caminho. Para Arnaldo, essa revelação foi muito dolorosa. Ele jamais imaginaria que isso estava acontecendo logo com o seu filho. Porque a gente sempre pensa assim, o filho dos outros, né? O filho dos outros não é que deve estar aprontando. O meu não, o meu tem o meu exemplo, né? O meu filho recebe a minha educação. Eu obrigo ele a assistir o Evangelho no Lar. Então ele está aprendendo comigo. E aí que está o nosso equívoco, né? Porque muitas vezes o que acontece é o contrário. É aquele que você acha que não recebe nada de orientação, de apoio, de instrução, ele na verdade pode estar mais bem equilibrado, né, melhor equilibrado, do que o seu próprio filho, se você não tem esse diálogo, esse entendimento de como ele está se sentindo. Né? Afinal, ele era espírita há 20 anos e durante todo o tempo buscou transmitir os valores da doutrina espírita aos filhos, especialmente nas reuniões do Evangelho no lar. E ele não está errado em fazer isso. Ter esse pensamento de que você, como trabalhador, está exemplificando, como praticante do Evangelho no lar, está transmitindo coisas boas, é importante. Mas será que as pessoas ao seu redor estão absorvendo? Será que elas, quando têm dúvidas, você as acolhe, você ouve? Não só dúvidas sobre o Evangelho, dúvidas sobre a vida. Não sei se vocês já perceberam, se você pegar a Bíblia, ler o texto bíblico e falar assim, como é que eu aplico isso na minha vida? É difícil, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz as instruções dos Espíritos para pegar o que era difícil e falar assim, é assim que se aplica na vida. Mas ele vem com uma linguagem de 1865. Precisando ainda que a gente tente transportar para 2025. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já leram o capítulo que fala o duelo. Tem duelo hoje ainda? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. De forma diferente. Você tem que trazer para o hoje, gente. Tem o duelo. O problema é que não é o duelo que você tira a luvinha, né? Dá o tapinha na cara, te desafio. Não. O duelo de hoje, gente, é o desafio de quero ver você me enfrentar. Né? Eu vou acabar com você. Você não vale nada. Você roubou minha namorada. Então, gente, existe o duelo. O problema é que você não pode ler naquela literalidade e falar, não, o duelo de hoje não é mais aquilo, então não tem mais duelo. Tem. Tem o duelo eu paro comigo mesmo, não tem? Quando eu quero uma coisa, minha consciência fala, não, errado. Aí você fala, mas eu quero. E ela fala, não pode. E você fica brigando com você mesmo. É um duelo. Como é que ele não tinha conseguido perceber nada de errado ocorrendo com o filho? Não precisando entrar em detalhes do que foi, talvez você já tenha passado uma situação semelhante. Eu nunca tinha percebido tal situação com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com meu irmão, com a minha irmã. Porque eu não conversava sobre esse assunto com ela. E aí a gente percebe o quanto a gente está do lado, mas está distante. Como é possível estar do lado de alguém e estar distante desse alguém? Como é possível não notar o que acontece na vida do meu próximo? E aí entra um conceito que talvez nós também tenhamos dificuldade de entender. Eu quero ouvir de vocês. Quem é o meu próximo? O meu próximo. Próximo está perto do lado. Ah, é esse que Jesus se referiu? São todas as pessoas? Não é. E agora? É a família? Não. Eu mesmo? Não. Isso é interessante porque a gente lê esse texto, essa parábola lá que Jesus conta do bom samaritano,
E a gente às vezes passa por cima e foca o quê? Na ajuda que foi dada, no socorro que foi dado. Mas se vocês prestarem atenção, a parábola tem um fundo mais profundo. Porque quem faz a pergunta para Jesus, Senhor, quem é meu próximo? É um doutor da lei. Um doutor da lei. É alguém que deveria saber. Deveria saber. E aí Jesus conta a parábola que desce, tem um homem caído, machucado, pode ter sido assaltado, né? E aí desce um levita, que era alguém que nascia com direitos de ser sacerdote por ser da tribo de Levi, e não faz nada. Mas não faz nada porque existia um mandamento. Se a pessoa estiver morta, você não pode tocar no morto. Você não pode pôr a mão. Ele fica impuro. Mas ele poderia ter pedido ajuda, mas não fez nada. Desce um sacerdote. Também não faz nada. Também não podia tocar, apesar de o sumo sacerdote poder tocar, e o sacerdote que tocasse poderia fazer o ritual para si próprio de purificação. Mas não foi. E aí desce o samaritano, que socorre, leva até uma pousada, o atende, deixa a moeda paga, para que no outro dia ele venha, cobrindo todos os custos, né? E a resposta de Jesus, colocando o samaritano como aquele que auxiliou, era para provocar o judeu, o doutor da lei, o fariseu que questiona. Porque quem é o pior para o judeu naquela época? Quem era o pior? Era o samaritano. Então Jesus coloca: o samaritano que faz o bem é melhor do que você, que é doutor da lei, que não faz nada. Até aí, até aí parece que Jesus está só apontando esse caminho. Só que o doutor da lei é questionado por Jesus. Quem é o próximo daquele rapaz caído? O doutor da lei não fala o samaritano, porque ele não ia assumir que o samaritano é melhor. Ele fala aquele que socorreu, sem citar nome, sem citar que é o samaritano. Mas aí a gente pensa assim, que genial que Jesus é. O primeiro passa e nem percebe. O segundo passa e nem percebe. Mas o samaritano passa, vê, se move de compaixão e vai. O próximo é todo aquele que você percebe. Então você está andando na rua, você passa no meio de várias pessoas. Se você não diz bom dia, se você não nota, se você não se relaciona, ela não é seu próximo naquele momento. E isso é genial porque você pode transformá-la no seu próximo num outro momento, se você quiser. Basta você se importar, tá tudo bem. Que bom que você veio. Notei sua presença. Estou vendo que você está precisando de algo. Eu transformo você no meu próximo. O próximo é todo aquele que eu percebo. Quem não é meu próximo é todo aquele que eu sou indiferente. Eu não ligo para ele. Ele não é meu próximo nesse momento. Entenderam o conceito? Muito bem. Então, sentindo-se envergonhado por ser um trabalhador efetivo da casa espírita e ter um filho nessas condições, Arnaldo interrompe a sua frequência ao centro por se sentir indigno de continuar fazendo o diálogo fraterno, as exposições doutrinárias e a monitoria por não ter conseguido cuidar direito da sua família. Olha só, gente, como a gente vai se sentir. Desculpa, né? A gente se culpa. Nossa, eu faço tudo pelos outros, mas eu fracassei dentro de casa. Eu deixei de enxergar a minha família como meu próximo. Que eu fui indiferente. Né? Uma vez tomada a decisão, simplesmente deixe de frequentar o centro. Ele parou de ir. Mas lembra que ele tinha várias atividades? Lá. Na casa espírita, o trabalho continua sendo realizado. Não parou. Quer dizer, ele é a casa espírita é feita de vários trabalhadores, a casa continua um trabalho. Ninguém nota a ausência de Arnaldo e nem sequer ligam para saber como ele estava indo,
até o início de março, quando as aulas do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, retornam, após o recesso que acontece normalmente de dezembro a fevereiro. Quer dizer, teve uma pausa no curso, mas os outros serviços da casa continuaram. Só que nesse período de pausa, ninguém se preocupa com esses que não estão frequentando e que são trabalhadores. São trabalhadores. E aí o afastamento fez com que ele já estava numa situação difícil, teve a pausa do trabalho. Obviamente, ele vai se sentir cada vez mais distante da casa espírita, dos próprios companheiros. Somente nesse período é que a diretoria responsável pela área percebe que ele tinha parado de frequentar o centro e solicita ao presidente da casa para telefonar para ele para saber por que ele não tinha ido ao centro para ministrar o ESD como ele já fazia há 6 anos. O motivo da ligação não é para saber se está tudo bem. Mas você não está vindo por quê? Está parado o estudo. Somos trabalhadores voluntários. Não somos profissionais pagos para estar no centro espírita. Não podemos tratar uns aos outros como assalariados. Ó, você não veio, vou descontar da sua folha. Não tem isso. Se é um trabalho de voluntariado, ele doa amor. O que ele espera receber de volta? Amor. O salário que ele quer é o amor. Ele quer trocar amor com as pessoas. Infelizmente, há casas espíritas, ou há igrejas, ou há qualquer lugar onde o voluntário acaba sendo tratado como um trabalhador CLT, gente. Não é. Tá? Cuidado. Quando o presidente telefona, Arnaldo explica sucintamente o motivo pelo qual havia se afastado. Deve ser muito doloroso, né, comentar sobre isso. O presidente o convida a retornar à casa, mas Arnaldo diz que não irá voltar mais, pois está muito decepcionado com as atitudes dos companheiros da casa espírita, porque ele havia se afastado há 3 meses e ninguém sequer se lembrou dele, a não ser quando precisaram de seus serviços. Quem está errado? Ué, por que os dois? Melindrar é também uma falta. Tá certo, eu tenho o direito de sentir tristeza por alguém me tratar dessa forma com indiferença. Mas só isso ser um motivo para eu vou abandonar tudo, vou desistir. Já pensou Jesus, gente? Ah, os caras queriam me tacar pedra, não falo mais com ninguém. Exatamente. Então, assim, eu entendo que é grave o lado da casa espírita, que não o enxerga como um amigo, um companheiro, alguém que você precisa se importar, apenas como alguém que tem que cumprir uma tarefa, infelizmente. Mas eu entendo também um outro lado, que é ele precisar trabalhar a questão de se ofender por pequenas coisas. Porque talvez o que faltasse é assim, gente, vamos promover confraternização, vamos conversar um pouco mais uns com os outros. Sabe isso que a gente faz, que parece tão simples, tão bobo, mas é um intervalo, que a gente tem um lanchinho, a gente para, conversa um com o outro, eu fico sabendo das histórias de alguns, tem gente que conta história de mais, tem gente que conta história de menos, isso é normal. Mas é o momento que a gente troca informações, que a gente se aproxima um pouco mais. Interage, né? Que a gente interage. Isso é legal. Não são todas as casas que têm. E isso é importante, que se na casa que você trabalha não tem, leva a ideia. Vamos promover encontros, vamos fazer rodas de bate-papo, vamos ser mais amigos, combinar viagens, né? Fazer coisas diferentes, não ficar na rotina, porque senão a gente entra na mesma história. Eu fui na missa no domingo, cumpri minha obrigação. Qual é a diferença com as outras religiões? Ah, eu vou na casa espírita toda quinta-feira, vou lá e dou paz. Só isso.
E se você morrer, vai entrar outro no seu lugar, vai dar passe e ninguém vai sentir sua falta. A gente precisa conectar o coração de forma a sentirmos falta uns dos outros, né? A buscar realmente ter um pouco mais essa vivência. Porque cristianismo, espiritismo, tudo isso não é só dentro da casa espírita. É em todos os lugares. Então, ai de vocês se encontrarem comigo na rua e atravessar para o calçado. Eu vou atravessar e vou buscar vocês. O objetivo do texto é proporcionar a reflexão sobre a convivência fraterna entre os trabalhadores dos centros espíritas, em conformidade com a orientação de Jesus, que está lá em João, capítulo 13, versículo 35. Nisto, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o primeiro ponto é assim: para eu ser um discípulo de Jesus, eu preciso amar um ao outro, certo? Aí eu pergunto para vocês: discípulo e apóstolo é a mesma coisa? Não é? Qual é a diferença? Eu aprendo com você, né? Não quer dizer que sou apóstolo. Você não é apóstolo. Por que você não é apóstolo? Aí entrou naquela, não sei a diferença. Ah, então, a diferença é a seguinte: o apóstolo, ele já está executando o que ele aprendeu. Ele aprende ao mesmo tempo, mas ele já põe em prática. E ele geralmente é uma pessoa muito próxima de confiança. O discípulo é o aluno. Ele está na fase só de aprendizagem. Um dia vai ser o apóstolo, o praticante daquilo que ele aprendeu, né? E é interessante que assim, Jesus escolheu 12 apóstolos, que ele falou assim: eu preciso de 12 pessoas para o trabalho mais próximo de mim. 12 pessoas que eu posso confiar. Ainda que teve um lá que traiu, mas ele escolheu outras pessoas. E os discípulos, ele tinha quantos? Mais. 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 No final, quando ele materializa-se, ele aparece para os 500 da Galileia. Ao longo do tempo, Jesus foi arrastando multidões que foram se tornando discípulos. Teve os 72 numa fase que foi quando ele fala: vou mandar de dois em dois para pregar. O que ele estava fazendo? Fala assim: vocês estão fazendo estágio. Vocês estão aprendendo, agora vocês vão começar a fazer o estágio. Mas chega um momento em que ele atinge 500, mas parou nisso. Não parou. Quantos são os discípulos de Jesus, gente? Entenderam? Todo aquele que aprende com o Mestre entrou na condição de discípulo. Nessa encarnação eu não sou, mas noutra eu já tive contato com as verdades que o Cristo trouxe, me tornei discípulo. Não tem um que não vá passar como discípulo do Cristo. Ele pode não levantar a bandeira de cristão, mas ele vai agir com o coração, que é o que Cristo quer de nós. Então Jesus colocou a gente numa escola chamada Terra e falou: você é o professor. Vocês vão aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. Olha a amplitude do ensinamento de Jesus. E aquele que quiser aprender com outros, haverão outros que falarão as verdades que são universais, com outro nome, mas que são as mesmas que a minha. Buda, Krishna, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Raimundo Nonato. Não, Raimundo Nonato. Não. Pessoas que vão transmitir coisas boas, maravilhosas. Pai João, não importa o nome, importa o bem que está transmitindo. E tudo deriva de um só Cristo. Aquele que governa a terra
mas que não é o único, porque ele faz parte de uma pleiade de Cristo que governa muita coisa, gente. E eu mal consigo dar conta de limpar o quarto. Entende? Como a gente ainda é pequeno, mas a gente está na função do discípulo. Tá? E do Espírito de verdade. O que é o Espírito de verdade? Tem certeza? Quem acha que não é Jesus? Ninguém, então todo mundo acha que é Jesus. E é interessante que existe um debate no movimento espírita, é difícil da gente chegar a uma conclusão. Talvez a resposta mais racional seja: ele assina como Jesus em O Livro dos Médiuns. Sim, ele assina como Jesus. Quando você lê a carta dele, que inclusive está também no Evangelho segundo o Espiritismo, a fala dele é como se fosse Jesus falando dele. Venho como outrora as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ele já veio, ele veio em Israel na época do Cristo e ele fala o que ele veio fazer. Ele fala como Jesus. Mas cuidado, apesar dele assinar Jesus, ele, Jesus, foi só uma personalidade na Terra. Ele é o Cristo. Tem muita gente que confunde Jesus com Cristo. Cristo não é nome, é título. É título. O Cristo é um ser de alta envergadura, é um espírito puro. E que vem do grego, que foi derivado do hebraico, que é Messias. Então, quando você o Messias, é a mesma coisa que o Cristo. Tá? Se o Espírito de verdade é ou não verdadeiramente o Cristo assinando ali, não importa. Porque fala, pelo menos, em nome do Cristo. Pode ser um espírito falando em nome do Cristo, pode ser uma pleiade de espíritos, ou pode ser ele mesmo. Não tem problema nenhum. A grande dificuldade para nós é a gente aceitar que um médium seja capaz de receber Jesus e transmitir uma mensagem em nome de Jesus. Então, às vezes eu questiono isso também. Porque o ensino, a universalidade dos ensinos dos Espíritos diz o seguinte: para que uma mensagem seja verdadeira, ela precisa estar pautada em várias comunicações ao redor do mundo, em vários médiums, que convergem para a mesma coisa. Por isso, se vocês pegarem as cartas de Cristo, que é um médium que diz que recebeu Jesus e que fala coisas que divergem da história do Cristo, vocês vão entender que não é. Não pode ser porque não tem universalidade dos ensinos dos Espíritos. Não tem nenhuma outra obra que fale a mesma coisa. Então, cuidado, porque tem muita literatura que vem para desviar o foco. Tá? E é difícil você separar o joio do trigo. Você separar o que é realmente uma comunicação mediúnica válida do que é uma para enganar a gente. Para vocês terem uma ideia, aqui na casa nós temos um trabalho de psicografia. E os médios eles entram num período de exercício. Significa que as primeiras psicografias elas podem ser lixo. Ele está treinando. Pode sair coisa boa? Pode. Mas a pessoa, o médico acabou de começar falando, não, recebi Jesus. Ó, assinatura de Maria. E acontece, vocês acham que não acontece? Tem uma casa espírita que recebeu, num grupo mediúnico, um médium que estava sentadinho lá e falou assim: eu recebo Emmanuel e psicografa. Aí o dirigente falou assim: que legal, traz o Emmanuel para falar com a gente aqui. Por que ele só aparece na sua casa? Porque é mistificação. Animismo é outra coisa. O movimento espírita utiliza hoje a palavra animismo nesse sentido de algo que a pessoa, o médium, fala que é mediunidade, mas é ele que está dando. Mas na verdade não é a mesma coisa e a gente precisa voltar à raiz dessa palavra. Animismo significa assim:
Por exemplo, desdobramento. Sou eu que saio do corpo. Não é um espírito que faz isso aí. Sou eu que saio. Dupla vista. Sou eu que vejo. Isso é animismo. Então, quando é eu que tenho a ação mediúnica, que realizo, eu sou anímico nesse contexto. Quando o espírito se comunica através de mim, é mediunidade. Entendeu? Só que o movimento espírita adotou que, porque o cara fala que ele sai do corpo, que ele vê as coisas, é animismo, é mentira. E não é. Animismo não é sinônimo de mentira. Mas aí não seria personalismo? Ah, Porque eu ouço mais falar personalismo do que animismo. Personalismo, a pessoa está ali, ela inventa. uhum. No meio espírita se usa o nome animismo para isso. Mas não é correto. Não é correto. Tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar muita coisa. Tá? Do médico na mediunidade. Na conduta mediúnica. Uhum. Então, se você pegar assim, ó, de uma frase toda, ele inseriu uma palavra que não foi dita pelo Espírito. Pode se considerar animismo? Pode. Porque veio dele e ele colocou aquilo ali. Mas não significa que ele fez por maldade. Não significa que é errado. Só que hoje é um sentido utilizado de enganar, de tentar enganar, de passar uma mentira, de iludir. Entendeu? Mas aí é diferente de você colocar, por exemplo, um ingrediente que é seu. Por exemplo, o Chico, quando ele escrevia e falava sobre as mães, ele tratava uma envidia querida. Não era que era mesmo dele, não, era algo da personalidade dele. Ele colocava ali. Sim. Aí eu tinha. Sim. Sim. E isso é perfeitamente normal. Mas o que eu estou falando não é isso. É como o movimento espírita acabou incorporando a palavra. Se você pegar nos estudos lá atrás de William Crookes, Jacques Jacob, entre outros que se aprofundaram nas questões, Charles Richer, eles estudaram isso e deram sentido verdadeiro à palavra. O animismo, então, é o próprio espírito do médium agindo. Só isso. Vem de ânima, ânima é alma. Então é a minha alma que está agindo, entendeu? Porque quando você fala mediunidade, tem que ser você e mais um. Está mediano. Está mediano, você está sendo intermediário. E é isso que gerou confusão. Então hoje não é todo mundo que entende o que é animismo. Ok? Mas deu para entender? Legal. Eu não tenho essa habilidade de incorporação, de fotografia. Mas para o médico, ele também se confunde se ele está recebendo uma comunicação do espírito e da cabeça dele, da criança? Como que ele diferencia isso? Bom, geralmente ele se espanta. Tem coisas que eu falo assim, de onde é que eu tirei isso? De onde é que saiu isso? Tem vezes que a minha namorada está assistindo palestra que eu dou, ela fala assim, eu vi que não era mais você. Só que dependendo da sensibilidade mediúnica, o médium pode sair totalmente de cena. Totalmente de cena. Ou ele pode só ser direcionado para falas e ações que são de acordo com a vontade do espírito que está se comunicando, mas que você percebe que ainda é ele controlando, como eu. Eu estou consciente do que eu estou falando. Mas tem hora que eu percebo que ele quer que eu olhe para um lugar. Às vezes ele quer que eu olhe para uma pessoa que está na plateia e fixe o olhar nela. E aí eu vejo que ele está insistindo para eu fazer isso. Eu olho para a pessoa está chorando. Se eu for contra, sim. Se eu for contra, é como se ele ficasse: eu estou mandando você fazer isso. É para fazer isso, porque ele está tentando te direcionar. É como se fosse uma pessoa do seu lado falando: vai logo. Vai, tá perdendo tempo. Sim, sim. Ou ele é esperto, sabe? O mentor, quando ele trabalha com a gente, ele sabe o que ele faz. Quando ele direciona você para alguém que está necessitado, fala olhando para ela. Fala isso que você vai falar olhando para ela, que ela precisa ouvir isso agora. E ela precisa entender que você está olhando no olho dela.
E aí, quando termina, a pessoa vem e fala assim: eu precisava ouvir isso. Foi para mim, eu falo assim: foi para todos nós, porque na verdade a fala não é para um, mas eu sei que ele direcionou. Porque ele ajuda, a gente sempre vem. Ajuda sempre vem. Né? Legal. Então, e do Espírito de verdade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nos centros espíritas, atualmente, com raras exceções, as atividades que existem são destinadas aos frequentadores. Já perceberam isso? Quantas casas têm estudos para trabalhadores? Atividades para trabalhadores? Então, às vezes, o trabalhador ele é meio deixado de lado, porque o foco é o mais carente, o que não sabe nada, o que chegou estropiado. Cara, e às vezes o trabalhador ele é o carente, ele não sabe nada e é o estropiado. Temos diversas atividades para o frequentador, porém, poucos centros criam atividades específicas para os trabalhadores efetivos da casa. Portanto, é imperioso que os centros espíritas criem grupos de convivência fraterna, cuja finalidade principal é conviver em regime de fraternidade, proporcionando aos trabalhadores estreitar a convivência entre si e que possam dialogar sobre as suas dificuldades pessoais e em relação à realização do trabalho do bem, exercitando, sobretudo, a afetividade. Não é você se reunir com o dirigente do trabalho para tomar lambada, mas é para você falar assim: olha, a gente pode melhorar o atendimento, a gente pode se harmonizar de uma outra forma, a gente pode combinar de assistir um filme no cinema todo mundo. Ontem, por exemplo, no estudo de ontem, uma das minhas alunas falou assim: final do ano a gente vai lá assistir Avatar no cinema, fulano, ciclano, beltrano, vamos também? É isso, é o convite à participação, né? É você falar assim: a vida não se resume ao trabalho dentro da casa espírita, acabou, saiu daqui, eu não conheço mais ninguém. Pelo contrário, a vida é todo o tempo em que a gente está em contato um com o outro. E a gente pode aumentar esse contato, pode diminuir esse contato ao nosso bel prazer. Usando sempre de bom senso, né? Dúvidas nessa primeira parte? Não. Diga. Não só específico como outras questões, tem se mudado com o tempo, né? Então, essas coisas que você fala de ter amizades, ter muitas casas que mudei, amizade gera fofoca, gera domingo, gera dúvidas. Tem tantas coisas que estão acontecendo que não era como antigamente. Antigamente era fechado. Era uma mesa branca, você ia lá, você ficava quieto, saía quieto, e ia para casa quieto. Tem dia que se abriu. É diferente. Então, é muito pessoal isso. É legal, amplo, bonito, mas cada casa, a bola é minha, o campo é meu, você joga a posição que eu quero, que você joga no tabuleiro. Não quer? Vai embora, bicho. Não é assim? Sim. Alguns trabalhadores, principalmente palestrantes, fazem um trabalho muito bonito que é assim, de ir em várias casas, semeando, criando laços, unindo trabalhos. Olha, você sabe fazer tal coisa? Lá está precisando. Olha, você gosta disso? Lá tem. Ah, estou precisando da pomada do vovô Pedro? Tal casa tem. Vou passar o contato, se conversa com fulano, né? Essa ligação ainda é muito fraca e um esforço muito grande. Eu falo porque eu vivenciei isso durante um bom tempo, indo em várias casas, e eu tentava conectar e eu via que as casas queriam desconectar. Chegava ao ponto de eu colocava uma apresentação no começo, falando dos trabalhos de várias casas que eu ia dar palestra, para falar o que tem, os dias que tinha, porque vamos supor, aqui tem na quarta, mas eu quero na quinta um evangelho. Aonde eu posso ir? Então, se a pessoa não sabe, ela não tem opção de escolher, de conhecer. E eu colocava para isso, para divulgar. Né? Chegou ao ponto da pessoa falar assim: escuta, por que você está falando de outras casas aqui? É o presidente da casa, tá? O que você está falando do concorrente aqui?
E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque não é uma disputa de qual casa é a melhor. Aqui a gente muda tudo, olha. Sim, Com sim. certeza, número de coisa. Tá? Essa casa aqui, ela tem um trabalho muito bacana que assim, ela não menospreza, ela não tenta se isolar, mas a união ainda não é a ideal. Ainda podemos melhorar mais isso. Aos poucos nós vamos trabalhando, né? O sistema que a gente está precisando aberto para quem Sim. vai estar da casa, pela sua ajuda, o colega falou ali, Ah, a gente desenvolvimento, não tem deixou de acontecer. tem, Né? Você tem. vê a igreja católica antigamente era bem mais fechada, né? Hoje em dia eles são mais abertos para várias coisas. Por exemplo, a minha mãe era da igreja cristã no Brasil. Era quase uma seita, né? Era super fechado. E tinha um monte de regras, e daí com o desenvolvimento dele, o pessoal tem que se abrir também. Hoje em dia, você vê esse movimento de querer confraternizar, ir para a comunidade, ou fazer mais essa parte de vínculo social afetivo entre uma loja, uma igreja, um centro, entende? Porque é a necessidade, né? Está pedindo. Se ficar muito fechado, não vai mais. Eu acho que até uns centros assim, eu vejo isso mudou muito o comportamento de todo mundo. Sim. E tem mais integração, né? Mais integração, né? E vocês sabem o que é uma coisa legal? Hoje nós estamos falando sobre a união das casas espíritas, né? Disso que a gente faz aqui, que é abrir para outras casas, outros trabalhadores poderem participar. Mas bonito mesmo, gente. Vai ser ver o trabalhador espírita trabalhar na igreja evangélica, trabalhar na igreja católica, trabalhar na Umbanda, semear em qualquer lugar, independente da crença. Em Salvador isso acontece. Vai ser lindo ver isso, mas ainda a gente tem que dar muitos passos nessa direção. Ó, presta atenção. E daí, me fala, olha, para você participar desse nosso trabalho, você tem que estar participando de um estudo. Eu já frequento. É aqui, eu assim, não, é outra casa. Mas tem que ser aqui para você entrar na sintonia da casa, na nossa vibração, porque tem que estar todo mundo alinhado. Isso acontece em algum Nossa, mais do que você imagina. Essa questão de energia. Tá. Porque o argumento foi tentar Harmonizar. harmonizado com a energia da casa. Uhum. Desde a questão de espião, se eu perguntava uma igreja participar, realmente pode interferir. Mas era grupo mediúnico? Não. Ó, o que eu posso dizer para você é o seguinte: existe uma harmonização quando você participa do estudo, das atividades da casa? Existe. Você conhece pessoas, você sintoniza com elas, você troca informações. Existe harmonização. É necessário? Obrigatório? Essencial? Não. Porque você pode se harmonizar entrando num grupo de trabalho e como você já está estudando em outro lugar, você não tem necessidade de estudar duas vezes. Isso é mais questão de Personalismo. Eu quero que você comece a estudar aqui, aí você começa a trabalhar aqui, aí aos poucos eu vou tirando você do estudo de lá e você sai de lá. É aquela passagem. Esse monte é melhor que aquele, né? É, a graminha desse monte é mais bonita. Esse monte é melhor que aquele monte, pra cá. Exatamente. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá para o nosso intervalo.